Amém, irmãos? Boa noite mais uma vez, né? Aos irmãos que estão aqui comigo nessa live, né? Nesta noite. Boa noite também aos irmãos que vão assistir lá pelo YouTube, né? Posteriormente. Nessa noite, irmãos, eu queria fazer uma leitura do Evangelho. Eu não sei como é que os irmãos leem a Bíblia em casa, né? Cada um tem uma forma diferente de ler, um horário diferente de ler. Eu sou muito pego de surpresa, às vezes, meditando em passagens bíblicas que eu já conheço, ou sendo incomodado, às vezes, né, para ler passagens que eu não conheço ainda, mas a mim vem de uma forma espontânea. Tem pessoas que já são mais metódicas e não tem nada de ruim nisso, é muito bom, inclusive. Ter horário para ler, ter horário para meditar, ter horário para orar, isso é bom, porque é uma questão de disciplina também, né? Eu, irmãos, naturalmente sou meio indisciplinado. Assim como eu não sou muito formal, também não sou muito disciplinado. Então eu tenho meus momentos de ler. E eu meditei nesse texto já faz alguns dias e eu queria ler com os irmãos esse texto. Ou ler para os irmãos, para aqueles que não têm Bíblia. Quem tiver, me acompanhe, por favor. Está no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 17. Ô, irmã Sônia, chegou. Acabei de falar que estava sentindo falta da irmã. Tá aí, que bênção, paz, seja bem-vinda. Pode, Senhor! Paz. Acabamos de falar que estávamos sentindo falta da irmã. O Evangelho de João, irmãos, no capítulo 11, a partir do verso 17. E aí eu queria ler esse texto com os irmãos. Eu podia pegar ali isoladamente só o último versículo para pregar em cima dele, mas hoje eu quero ler o texto. Eu quero que a gente tenha uma introdução dentro desse texto, para que a gente entenda realmente do que é que ele está falando, amém? Diz assim a partir do verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava 1,5 quilômetros de distância de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará, Marta. Respondeu ela: Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? E disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isto, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando os judeus que estavam com Maria em sua casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, a seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela estavam, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou ele: Onde o puseste? E responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Alguns, porém, disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta
com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então Jesus lhe disse: eu não te disse agora há pouco que se você crer, você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o contexto anterior desse texto que nós lemos conta uma história de que Jesus estava em Jerusalém, na festa da dedicação, uma festa anual dos judeus, e ele estava ali pregando o reino de Deus, falando a respeito dele próprio, que havia de vir como Messias de Israel, primeiramente de Israel e depois do mundo inteiro, para a salvação deste. E ele várias vezes se intitulava como sendo filho de Deus. E os judeus começaram a discutir com ele, porque, segundo a lei de Moisés, homem nenhum podia se comparar a Deus. E quando alguém diz eu sou filho de Deus, ele está se comparando a Deus. E a discussão começou a ficar um pouco mais quente naquele momento, e alguns daqueles judeus que ali estavam pegaram em pedras para apedrejarem Jesus. E se Jesus não tivesse saído dali naquele momento com os seus discípulos, muito provavelmente eles tinham feito isso. Eles tinham tentado matar Jesus a pedradas. Olha que coisa terrível, irmão. O homem está dizendo ali que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para dar vida aos mortos, que veio para fazer o bem, e só porque disse que é filho de Deus, os outros queriam matá-lo. Não se preocuparam em atentar para as palavras dele, para o que ele estava dizendo, para o teor do que ele estava pregando, que eram bênçãos, que eram maravilhas, e não, só se atentaram para aquela parte da Bíblia onde diz lá, onde está escrito que nenhum homem pode se comparar a Deus. E como Jesus tinha dito que era o Filho de Deus, eles queriam matá-lo a pedrada. Então Jesus teve que se ausentar dali. E a Bíblia diz que ele saiu dali, foi para o outro lado do Jordão e ficou longe. Só que um amigo de Jesus, cujo amor dele por esse amigo era muito grande, não que não fosse pelos outros, mas ele tinha uma intimidade com Lázaro, ele tinha uma intimidade com Maria, ele tinha uma intimidade com Marta, ele tinha uma intimidade com aquela família. Quando ele ia para Betânia, era a casa onde ele ficava, onde ele se hospedava, onde ele se alimentava, onde ele tomava os seus banhos, onde ele ficava alguns dias naquela região. Então, o amigo de Jesus havia adoecido. E Marta manda dizer a Jesus que ele está doente. E mesmo Jesus sabendo que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que ele ainda ficou 2 dias naquele lugar. E os discípulos se incomodaram com isso. E falaram, olha, o teu amigo está doente, aquele que você ama está doente. Ele falou, essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E 2 dias depois, irmãos, ele quer ir para lá, ele se dirige para lá. E os discípulos dizem, olha, o senhor acabou de voltar de lá porque eles queriam te matar a pedradas. E o senhor vai voltar para lá? E aí ele disse, vamos, porque Lázaro dorme e nós precisamos despertá-lo. Só que quando ele disse que Lázaro dormia, ele já sabia, irmão, que Lázaro tinha morrido. E ele vai para aquela aldeia, e antes de entrar naquela aldeia, ele recebe a visita de Marta, a irmã de Lázaro, que o questiona dizendo assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz para ela, Marta, ele vai ressuscitar. E Marta disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do grande dia. E Jesus diz, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, nós temos elementos dentro desse texto que nós lemos, o suficiente para saber que os nossos problemas
ou os problemas daquele por quem nós temos buscado, por quem nós temos orado, os problemas que nós temos colocado aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos elementos o suficiente dentro desse texto para saber que estes problemas, se juntarem todos eles e se juntarem ainda todos os problemas do mundo, não é nada diante de Jesus, porque ele pode resolver cada um deles. Veja que se Jesus tivesse chegado realmente 2 dias antes ali, Lázaro não teria morrido, porque ele teria feito um milagre e teria curado Lázaro. Mas ele não foi de propósito, irmão, para Lázaro morrer. Vejam como é os planos de Deus na vida do ser humano, na tua vida, na minha vida. Às vezes a gente acha que Deus está tardando, às vezes a gente acha que Deus poderia ter feito alguma coisa para evitar aquele mal, mas às vezes Deus deixou que o mal acontecesse, permitiu que o mal acontecesse para um bem maior, para alcançar ainda mais pessoas, para a vitória ser ainda muito maior. Deus não se associa ao mal, nunca se associou e nunca se associará, mas ele permite que algumas coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado. Veja que quando ele chegou ali, à beira daquele túmulo, o homem morto já há 4 dias, segundo a irmã, já estava até fedendo, estava em decomposição já aquela matéria orgânica. Não tinha mais espírito ali e alma, tinha só matéria orgânica. E aquilo ali já estava em decomposição. Estava mesmo fedendo. Eu não sei se os irmãos já sentiram alguma vez cheiro de morto. Alguém em decomposição, a matéria em decomposição. É um negócio terrível. Não é fácil de suportar. Então ele já estava de 4 dias dentro daquele túmulo. Um túmulo que nem era um túmulo comum. Segundo o texto relata, era uma gruta, um buraco e tinha uma pedra em cima. E ele chegou e olhou para o céu e agradeceu a Deus por Deus ter ouvido ele, não na dúvida que Deus o ouvisse, porque Deus sempre escutou Jesus, mas ele agradeceu, irmãos, porque todos aqueles judeus que alguns dias atrás tinham discutido com ele, que alguns dias atrás tinham blasfemado contra ele, e porque ele disse que era filho de Deus, queriam matá-lo a pedradas, estavam ali naquele lugar agora. Os mesmos judeus com quem ele discutiu, que queriam matá-lo a pedrada, eram os mesmos judeus que, vendo o sofrimento de Marta e de Maria com a morte do irmão, foram lá para Betânia para consolá-lo. A mesma multidão que estava contra Jesus porque ele dizia ser o filho de Deus, era a multidão que estava ali para ver o milagre. É por isso que ele agradeceu a Deus por aquele momento, um momento de morte, um momento de sufoco, um momento de tristeza, de angústia, de mau cheiro, um momento terrível, mas ele agradeceu a Deus porque ele sabia que Deus ia ser glorificado naquele ato, naquela situação. Os mesmos judeus que enfrentaram Jesus, que não quiseram ouvir a palavra dele, que não deixaram que a palavra descesse ao coração, eram os mesmos judeus que estavam naquele momento. E aí ele olha para esses judeus, olha para esses homens e diz assim para eles: tirem a pedra. Olha o que Jesus diz, irmão. Tirem a pedra. Você acha que se Jesus quisesse, ele não teria dito aquela pedra, saia daí, a pedra saía sozinha? O que era mais fácil dizer? Era para a pedra sair dali ou para o morto ressuscitar? A dificuldade era a mesma. Um morto de 4 dias, já em matéria em decomposição, e ele mandar o morto viver, é tão difícil quanto mandar uma pedra sair do lugar. Então, se ele mandasse aquela pedra sair, aquela pedra ia sair. Se ele mandasse aquela pedra sumir, aquela pedra ia sumir. O que ele dissesse para aquela pedra ia obedecer, porque ele é o criador da pedra. Ele é o criador do homem, ele é o criador do mundo, ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade. E a natureza o obedece sem questionar. Quem questiona Jesus e quem questiona Deus é o homem. Mas a natureza obedece a Deus sem questionamento nenhum. Então, se ele dissesse para aquela pedra, sai daí, a pedra ia sair. Mas por que ele não disse?
Porque ele queria, irmãos, que o homem entendesse, que os homens que estavam ali entendessem, que Maria entendesse, que Marta entendesse. Jesus quer que nós entendamos que ele não precisa de nós, mas ele quer a nossa ajuda, ele quer o nosso companheirismo, ele quer a nossa ação em toda obra que ele faz. Ele queria que aqueles homens entendessem que a obra de Deus na terra não é feita por magia. Pode até ser feita por milagre, mas não é feita por magia. E Deus não desce aqui e faz o milagre sozinho. Ele quer que o homem colabore com o milagre. É por isso que mesmo tendo o poder de mandar aquela pedra sair, e se fosse um homem comum, né, não fosse Deus, não fosse Jesus, ele até usaria aquilo ali como um pretexto para humilhar aqueles homens. Eu não disse a vocês que eu sou Deus? Que eu sou filho de Deus? Vou mandar a pedra vai sair, eu vou ressuscitar o morto. Não, ele não fez isso. Com toda a humildade do seu coração, com todo o carinho, com todo o amor que ele tem por todas as pessoas, ele disse, tirem a pedra. E os homens foram lá, irmão, e tiraram a pedra. Inclusive, tem até um filme de Jesus que retrata esse momento, que mostra que quando eles tiraram a pedra no filme, tiraram a pedra, todo mundo colocou o véu no nariz. Quem tinha véu colocou o véu, quem não tinha colocou a mão. Por quê? Porque estava fedendo. Porque o homem estava morto há 4 dias e ele estava dentro de um buraco. Mas por mais fundo que ele estivesse, o odor da morte, né, o odor da decomposição da matéria veio até eles. Então é estranho, não é fácil. E ele, na entrada do túmulo, na entrada da gruta, a Bíblia diz que ele gritou e disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. E o texto diz, irmãos, que o morto saiu vivo. Mas saiu de uma forma interessante. Ele veio com os pés e as mãos atados e o rosto coberto. Como é que ele veio? Como é que ele saiu desse buraco, hein? Estava com os pés amarrados e com as mãos amarradas. Como é que veio até Jesus? Como ele veio, irmãos, eu não sei. Eu só sei que ele veio. E ele não veio mais num corpo em decomposição. A alma voltou para aquela matéria foi recomposta, o homem viveu e veio até Jesus e foi ressuscitado para a glória de Deus. Então, irmãos, eu fico vendo dentro desse texto mais um milagre de Jesus, um milagre referente à ressurreição de um homem morto há mais de 4 dias, e eu fico me questionando às vezes com problemas que eu coloco diante de Deus em oração. Quando são meus os problemas? Irmão, se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar a nossa vida até aqui e olhar para trás tudo que nós passamos, nós vamos ver que o nosso problema não é nada diante da morte. O nosso problema não é nada diante de pessoas que estão passando por situações difíceis, quase impossível. E por mais difícil que seja o problema nosso ou de qualquer outra pessoa, nós temos um Deus que ressuscita mortos. Nós temos um Deus, irmãos, que faz milagres e faz para nos favorecer. Só que ele quer que a gente colabore com ele. Ele não precisa, mas ele quer que a gente colabore com ele. E como é que eu colaboro com Deus? Tirando a pedra, irmão. Tirando a pedra. Agora, que pedra é essa? Eu não sei. Eu não sei qual é a pedra da sua vida que você precisa tirar. Eu sei qual é a da minha. Algumas. Eu sei quais são algumas pedras da minha vida que eu preciso tirar para Deus agir. Que tem algumas pedras na minha vida que eu também não sei e que ele vai me revelando aos poucos. Mas toda vez que ele me revelar uma pedra, eu preciso tirar. Ah, irmão, então não quer dizer que até eu não tirar a pedra, o milagre não vai acontecer? Não, não vai. Mas não vai, não é porque Deus não é poderoso para fazer. É porque ele precisa que você entenda. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você se transforme. Ele precisa que você mude. É esse o milagre que Jesus tem feito em nossas vidas, a igreja, e através de nossas vidas no mundo. É a transformação dos seres.
O que foi que ele fez com Lázaro? Lázaro não estava lá podre, fedendo, morto há mais de 4 dias? Ele transformou aquela morte em vida. Era assim que eu estava, e ele transformou a minha morte em vida, e ele tem transformado a minha vida a cada dia para que eu sirva ao mundo de uma forma cada vez melhor, porque servir a Deus é servir ao mundo, é servir a homens, é servir a mulheres, é servir a ser humano. Irmãos, aquela conversa que nós escutamos a vida inteira no sistema religioso, de que Deus nos enviou a salvar almas. Isso é muito estranho ao Evangelho, irmão. Isso é muito estranho ao Evangelho. Deus nos enviou foi a salvar vidas, a transformar vidas, porque a alma não se separa do corpo nem do espírito. O ser humano é um só. O ser humano é um só, então é preciso que a vida seja transformada. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos conformar com a atual situação em que nós vivemos, em que o mundo vive. Nós precisamos nos transformar a cada dia pela renovação da nossa mente. Então, quando Jesus tardou a ir para Betânia e Lázaro veio a falecer, não é porque ele tivesse acomodado, não, irmãos. Não é porque ele fosse irresponsável, não. Não é porque ele queria o sofrimento de Maria e de Marta. É porque ele sabia que com a morte de Lázaro, ele ia juntar muito mais gente no milagre do que na doença dele. Seria fácil para Jesus chegar ali 2, 3 dias antes e curar Lázaro da doença. Mas o público que ele queria alcançar era muito maior com a morte dele do que com a doença. E ele era Deus. Ele sabia que ele podia ressuscitar o morto a hora que ele chegasse lá. E a Bíblia diz, irmãos, que os judeus que estavam ali com Marta e com Maria, muitos deles creram no Senhor e entregaram a partir daquele momento a sua vida a Deus, crendo que Jesus de fato era o Messias anunciado e crendo que Jesus de fato era o Filho de Deus, como ele anunciava ser. Os mesmos judeus que queriam apedrejar Jesus, que queriam matá-lo, porque ele dizia ser Filho de Deus. Agora, quando viram esse milagre tremendo, entregaram as suas vidas a ele, dizendo que verdadeiramente criam que ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que todos devem comparecer diante dele, tanto mortos quanto vivos, porque a ele foi dado o direito de julgar, tanto mortos quanto vivos. Mas o texto diz, irmãos, que alguns creram. E o texto também diz que muitos não. Continuando a leitura do texto, lá no verso 45, a Bíblia diz assim, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo Jesus fazer o milagre, creram nele. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. 49 diz assim: então um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vós de nada sabeis. Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça a nação toda? Ele não disse isso de si mesmo, mas, como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. E daquele momento em diante, procuravam matá-lo. Irmãos, alguns judeus, diz aqui a Bíblia, creram em Jesus e começaram a segui-lo, mas outros não. Outros não creram e ainda foram se reunir lá no templo, uma reunião no Sinédrio,
com o sumo sacerdote chamado Caifás e toda a tropa do sistema religioso daquela época lá em Jerusalém, e disseram, olha, se nós deixarmos, como se eles pudessem impedir, né, o agir de Deus, se nós deixarmos ele continuar fazendo esses milagres que ele faz, os romanos vão vir aqui, vão tomar o nosso templo, vão tomar a nossa cidade, vão tomar até a nação inteira. E Caifás disse assim, ó, vocês não leram que está escrito que um deve morrer para que a nação inteira não pereça? Isso é Caifás dizendo isso, o sumo sacerdote, o líder religioso daquela época. E não só a nação toda, mas todos aqueles que estão dispersos longe de Deus. É preciso que um morra para que os outros permaneçam vivos. E a partir daquele momento, diz a Bíblia, aqueles líderes religiosos, o sistema religioso procurava matar Jesus. Então, enquanto uns creram, deram crédito e seguiram a Jesus, outros não creram. Mas não só não creram, como fizeram uma reunião para tentar achar um meio de impedir que Jesus fizesse aqueles milagres. E como não tinha como impedir, porque ele de fato ia continuar fazendo milagre, ia continuar angariando ali almas para o reino dos céus, transformando vidas naquele lugar, eles resolveram que a única solução a partir daquele momento era matá-lo, era tirar a vida dele. Então o sistema religioso, irmãos, dentro do sistema religioso, existem muitas vidas que vão ser tocadas pelo Senhor e que vão ser trazidas para a sua presença e que vão ser transformadas e que vão ser igreja. Mas existem muitas também que não vão querer nunca um negócio com o Senhor. Existem muitos também que vão batalhar e trabalhar contra, são aqueles que Paulo chamava de os inimigos da cruz de Cristo. Eles existiram naquela época e existem até hoje. E nós temos que fazer o que com esses? O que é que nós vamos fazer com os inimigos de Cristo? Nós vamos deixar, irmãos, eles crescer junto com o trigo. Nós vamos deixar eles receberem os mesmos benefícios que a igreja recebe. Nós vamos trabalhar a terra num contexto geral, aonde tem trigo e aonde tem joio. Eles vão ser abençoados pela igreja, eles vão ser abençoados por Deus. E naquele grande dia, o Senhor vai fazer a separação. Naquele grande dia, o trigo vai ser colhido e colocado no celeiro. E o joio queimado num fogo inextinguível. Mas até lá, o que nós vamos fazer é o que o Senhor nos ensinou. É chamar o joio e falar, tira a pedra. E vamos abençoar. Vamos abençoar com as nossas orações. Vamos abençoar com as nossas bênçãos proféticas. Vamos abençoar com as nossas riquezas. Vamos doar quando precisar doar. Vamos socorrer a todos que precisarem de socorro. Assim como nós precisamos, também somos socorridos. O joio é para andar junto com o trigo, é para estar junto o tempo todo. Mesmo que eu identifique como joio, não é para arrancar. É para deixar crescer junto, ser beneficiado pelo mesmo sol e pela mesma chuva. Porque Deus chamou a igreja na terra, irmão, para abençoar a terra. Deus chamou o povo na terra para abençoar a terra. Então, que nós possamos entender que os nossos problemas, que nós colocamos na presença de Deus, Ele tem poder para resolver. Mas vamos trabalhar em comum acordo. Vamos tirar a pedra. E às vezes a pedra que está no coração é o orgulho, é a altivez. Às vezes a pedra que está no coração é o rancor, é o ódio, ou não é nenhum desse sentimento, mas é a falta de amor. E amar, irmãos, como Deus ama, como Cristo ama, não é estar toda hora abraçando e beijando, demonstrando sentimento, não. Isso não é amar para Deus, isso é amar para os homens. Amar para Deus é ser afrontado e chegar em casa, botar o afrontador na presença de Deus de joelho e dizer, Senhor, primeiramente me perdoa porque eu senti raiva, depois perdoa ele porque me afrontou e abençoa a vida dele, Senhor.
Me dá estratégia para que eu possa abençoar a vida dele, para que ele possa perceber que há Deus em mim. E que o Deus que está em mim quer contagiá-lo, quer estar nele também. Então é assim que nós temos que fazer, irmão. Aí tem muita gente que diz, irmão, mas tem dia que eu não sinto de orar. Eu também tem dia que eu não sinto de orar, irmão. Tem dia que eu sinto é de pecar. E é quase todo dia que eu sinto de pecar. Mas só por isso eu vou pecar, porque eu sinto de pecar? Tem dia que a carne, irmão, tá querendo é só farra. Mas aí a gente não precisa sentir de orar, ora sem sentir. Abre a boca e deixa sair o que sair. Deus vai pegar e o Espírito Santo transforma em oração. O que a gente não pode deixar é de orar. O que a gente não pode deixar é de buscar. O que a gente não pode deixar é de abençoar o outro. É de colocá-lo na presença de Deus. Porque tem irmãos e irmãs que não estavam assim como Lázaro, mas estavam se encaminhando para esse fim. E nós oramos e o Senhor restaurou a vida. E nós colocamos na presença do Senhor e o Senhor fez um milagre. Então nós temos que crer, irmãos, que Jesus ainda é o mesmo. Nós temos que crer que Jesus ainda está disponível para a sua igreja, para quando nós tirarmos a pedra, ele fazer o milagre que nós precisamos que ele faça. Qual é o Deus poderoso, irmãos, que as nações seguem ou nos mostram que é como o nosso Deus? Tem um salmo que pergunta isso, faz essa pergunta. Nenhum. Não há nenhum Deus como o nosso. O nosso Deus foi o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É um Deus que, quando fala, a terra estremece, se move do seu lugar. É um Deus grande, poderoso, maravilhoso. É um Deus que, apesar de toda essa glória excelsa, habita no teu coração, habita no meu coração através do Espírito Santo. Então ele não está longe porque ele é um Deus grande e glorioso. Muito pelo contrário, ele está perto. Ele está dentro de nós, ele está assistindo às nossas angústias, ele está assistindo às nossas dores. Ele é um Deus presente, presente, presente o tempo todo. E ele é bom o tempo todo. Nós podemos até não entender o que tem acontecido, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas Deus é bom o tempo todo e nada foge do controle da sua mão. Qualquer coisa que acontecer, por mais triste que pareça ser, por mais desagradável que pareça ser, não surpreendeu a Deus. Pode até ter surpreendido você ou a mim, pode até nos surpreender no futuro, mas a Deus não fez nenhuma surpresa, porque ele não só sabia que ia acontecer, como ele permitiu que acontecesse. Então, se ele sabia que ia acontecer, permitiu que acontecesse, e na mão dele está o controle de todas as coisas, sossega. Sossega. Deixa Deus agir. Deixa o Senhor agir, mas tira as pedras. Às vezes é uma pedra do tamanho de um serrote. Às vezes é uma pedrinha pequenininha. Mas o canal de bênção que liga o trono de Deus às nossas vidas, às vezes é entupida com uma pedra do tamanho de uma semente de mostarda. Tira a pedra. Tira a pedra. É importante você pedir a Deus, Senhor, aonde está a pedra na minha vida? Eu quero tirar. A pedra ele não vai tirar. Ele vai ressuscitar o morto na tua vida, mas a pedra ele não vai tirar. A pedra é compromisso meu e teu tirar. Então, se você não sabe onde está, ora a Deus, porque ele vai te mostrar, ele vai dizer onde está, e nós vamos fazer o nosso papel. A pedra vai sair, o milagre vai acontecer, e o morto, mesmo estando morto, com os pés atados, com as mãos atadas, vai sair e vai vir para a presença de Jesus. E para finalizar, irmãos, a Bíblia diz que quando o morto chegou na presença de Jesus, ele estava com os pés atados, com as mãos atadas, todo enfaixado, né? Era o costume da época. Colocava uns aloés, uns perfumes, enfaixava, que é para ver se o cara não fedia, mas fedia do mesmo jeito, não adiantava. Matéria em decomposição é triste. Quando ele chegou diante de Deus, o que foi que Jesus disse para ele?
Aliás, disse para os outros: desatai-o e deixai-o ir. Olha que palavra tremenda. Eu sempre digo isso. Eu estava num culto na Congregacional lá em Ouro Velho e o irmão João Agostinho, teve uma oportunidade e ele foi lá, irmãos, e ele leu somente a parte da ressurreição ali. E quando ele disse assim, e o homem estava diante de Jesus e ele disse, desatai e deixai-o ir, irmãos, caiu sobre mim uma revelação de Deus tremenda em cima desse versículo. Desatai-o e deixai-o ir. O que é que eu entendo com isso? Foi que eu entendi naquela hora que o irmão João estava lendo ali a Bíblia com toda a sua simplicidade. Quem conhece o irmão João sabe como ele é simples. Com toda a sua simplicidade. Eu entendi que quando nós fazemos alguma coisa por alguém, seja até mesmo a pregação do evangelho e alguém se converte de todo coração, que a maioria dos lugares, quando alguém se converte lá, levanta a mão e aceita Jesus, o cara já pega pelo colarinho, no outro dia já tem que estar na escola dominical, tem que parar de fumar, tem que parar de beber. A gente sabe todo esse processo, né? Mas eu entendi naquele momento que uma vez que o morto ganhou vida e ele foi desatado, ele está livre. Quem está em Cristo está livre. Foi como Jesus disse a Nicodemos: o Espírito sopra aonde quer, vai aonde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se você orou por alguém, buscou por alguém, fez uma luta, foi, voltou, comprou uma briga e viu que alguém de fato se libertou, está na presença de Deus, deixa ir. Se quiser ficar e nos acompanhar, vai ser uma bênção. Vamos receber de todo o coração, alimentar, ser um com ele e ele um conosco. Mas se não quiser, deixa ir. Foi ressuscitado, está livre. Deixa ir. Desatai-o e deixai-o ir. É assim que tem que ser, irmãos. A gente não pode prender ninguém a gente, não. E nem ser preso a ninguém. Nós podemos nos reunir, fazer culto, fazer live, nos encontrar, louvar a Deus, fazer aniversário, fazer festa, sair para festejar. Nós podemos fazer o que a gente quiser junto. Mas no dia que cada um quiser seguir para o seu lado, deixa ir. Porque o ser humano é livre. Ele tem que ter escolhas. E a escolha essa noite nossa, mais bem-aventurada, é depois cair de joelho aos pés de Jesus e perguntar para ele: Senhor, aonde está a pedra que eu preciso tirar? Me mostra aonde está a pedra. Amém, irmãos? Porque quando nós soubermos aonde está a pedra, irmãos, e nós atirarmos do caminho, com certeza o Senhor vai fazer o milagre. E eu sei que fica um ponto de interrogação, mas o Senhor não podia fazer o milagre, ele não é poderoso? É. Mas ele quer a tua colaboração. Ele quer a minha colaboração, ele quer a nossa colaboração. A oração, irmãos, ela muda a gente, ela muda eu, ela muda você. É por isso que quando a gente ora, como disse agora há pouco, mesmo sem vontade, ora, põe na presença de Deus, Deus vai mostrando o caminho que a gente tem que seguir. Ele vai mostrando as passadas que a gente tem que dar. E as coisas vão se clareando e nós vamos vendo o milagre de Deus acontecer. Amém? Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos.